Amém? Glória a Deus. Como sempre falo, é motivo de muita felicidade estarmos ministrando na casa de Deus. E creio que hoje Deus trouxe você aqui para, assim como sempre tem acontecido dentro dessa casa, você ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Ainda estou com a palavra da presbítera Jaqueline, um domingo que ministrou aqui maravilhosamente. Terça-feira não pude vir, mas no domingo, meu Deus, pregação me fez chorar aqui na presença de Deus e eu creio que também tocou a sua vida. E eu tenho uma palavra para ministrar para o seu coração no dia de hoje, e eu queria que você abrisse também agora a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 60, até o versículo 69. João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. A minha tradução aqui é Almeida, Revista e Corrigida. Se puder colocar da mesma, é isso mesmo. Diz assim a palavra de Deus. O título da Bíblia aqui está dizendo: Jesus é abandonado por muitos discípulos, e a confissão de Pedro. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Ou quem o pode suportar? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém, igreja? Esse texto sempre me chamou muito a atenção. Eu amo o livro de João. João é o discípulo que é o mais apegado a Jesus. Ele é o mais chegado. De uma multidão, Deus, o próprio Jesus, chamou para que estivesse consigo mesmo 12. Eram 12 apóstolos que andavam, conviviam com Jesus. Desses 12, haviam 3 que eram mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. E desses 3, o mais chegado de todos, no caso, era o apóstolo João. Pode ser, né, alguns tentam definir o porquê, por ele ser o mais novo, mas não é isso, não é questão de idade. Ele entregou toda a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu espírito nas mãos de Deus.
ele fez de Deus a sua prioridade, o seu amor, a sua paixão, a sua devoção, o que ele mais queria, o que ele mais desejava, o que ele mais almejava, o que ele acordava pela manhã pensando, o que ele ia dormir pensando, o que ele sonhava, o que ele aspirava era Deus. Então, ele, nas suas escrituras, quando ele foi inspirado por Jesus, você percebe que ele escreve grande parte do Evangelho, ou grande parte do Novo Testamento. Ele escreve o livro de João, ele escreve as 3 epístolas, ele escreve Apocalipse. Então, é alguém que tem muita coisa para falar. Por quê? Porque ele andava com Deus. E, meu irmão, quanto mais você andar com Deus, quanto mais você vai ter coisa para falar de Deus. Quando alguém te convida para ministrar uma palavra, quando alguém te convida para falar e você às vezes treme, às vezes você não quer ministrar, às vezes você se esconde, talvez esteja faltando comunhão na sua vida, talvez esteja faltando um encontro com Deus, talvez esteja faltando uma devoção, um amor, uma paixão mais intensa, porque quando você tem andado com Deus, você tem algo para falar de Deus. Você tem algo para falar, porque quando você ama muito uma coisa, você fala daquilo, você vive aquilo, você se expressa com aquilo. E João, aonde quer que ele passava, o que ele escrevia, ele falava acerca da maior paixão da vida dele, que era Deus, o Espírito Santo, Jesus. Então, eu quero falar para você já nessa noite, ainda nem entrando na mensagem, meu irmão, comece a andar mais com Deus, porque o teu coração, o teu espírito vai queimar de tal forma que você não vai conseguir ficar calado. Quando alguém te chamar para pregar, você vai falar e você vai dizer, eis-me aqui, porque você tem algo para falar acerca do teu amigo, do teu pai, do teu Senhor, do teu Salvador, daquele que te deu a vida, daquele que fez com que você respirasse, daquele que está te aguardando nos céus para que você venha morar com Ele, porque Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu retornarei para buscar você, para buscar a mim. E João tinha algo para falar, e ele estava mencionando agora algo que não é mencionado em muitos lugares. E ele fala do momento em que Jesus está ministrando uma palavra onde ele fala que quem não come minha carne, não bebe o meu sangue, esse não tem parte comigo. Olha Jesus falando da comunhão, olha Jesus falando da intimidade, olha Jesus falando sobre a importância de se envolver, de se alimentar dele. E aí João está captando tudo aquilo, porque logo em seguida ele vai escrever sobre isso, e aí ele fala sobre o que Jesus está dizendo, olha, se você não comer minha carne, não beber o meu sangue, você não tem parte comigo. Jesus começa a pregar algo totalmente novo para aqueles ouvintes. Jesus vai colocar algo ali, falar algo que aqueles ouvintes nunca tiveram, nem pensaram, jamais passou pela cabeça deles o que Jesus estava falando naquele momento. E eu quero falar uma coisa para você. A vida com Deus é novidade sempre e o tempo todo. Deus sempre vai revelar algo novo, algo que você não sabia. Não se surpreenda, não se atemorize. Deus tem algo novo para falar com você a cada dia. Aleluia. Se puder colocar um fundo aí, fica na bênção, tá, meu querido? Aí a gente vê esse texto aqui de Jesus falando, e agora alguns discípulos, não poucos, muitos. A Bíblia fala que começam a olhar um para o outro. Que discurso, que palavra é essa? Não estou familiarizado, eu não quero ouvir isso, eu não sou, pastor Rogério, eu não sou obrigado. Não é? As pessoas não falam isso hoje? Eu não sou obrigado. E na igreja brasileira, ou no mundo inteiro, tem acontecido dessa forma. A pessoa fala, hoje em dia, eu não sou obrigado a passar o que eu estou passando, a ouvir o que eu estou ouvindo, e acaba abandonando a fé, abandonando Jesus. Mas a gente olha aqui nesse texto, muitos dos discípulos começam a abandonar Jesus. Começam a sair. Jesus ainda
aumenta a questão quando ele começa a falar no versículo 61 que, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos estavam murmurando que era duro, que era problemático aquele sermão, disse-lhes: isso vos escandaliza? Jesus começa a ficar ainda, a mexer na ferida. E os discípulos tomam a pior decisão que eles podiam tomar na vida: abandonar Jesus, abandonar o ministério, sumir, ir novamente para o mundo, voltar para o judaísmo, voltar para as velhas práticas. A pior coisa que eles poderiam fazer. E a gente percebe que Jesus não ficou, né, Jefferson? Não vai não, fica aí. Eu te dou um cargo de pastor, eu te levanto a presbítero, eu vou fazer de você um apóstolo. Fica os 12 e ele fala: vocês querem ir também? E eu acho interessante a gente pensar que Jesus poderia ter evitado falar o que falou. Jesus poderia ter evitado fazer o que fez. Mas ele não evitou. Sabe para quê? Para ver quem é seguidor e quem é discípulo. Porque é quando tudo está ruim, é quando tudo que vai mal na minha vida, na sua vida, é que vai mostrar se você é um seguidor ou se você é um discípulo. Hoje o pastor Rogério me chamou para pregar, e essa semana foi uma das piores semanas da minha vida, para mim e para minha esposa. Só que não passou pela minha cabeça abandonar o evangelho e sair. Não passou pela minha cabeça abandonar a Deus e agora eu vou ser funkeiro, agora eu vou ser pagodeiro, agora eu vou ser o que quer que seja, eu vou ser de outra religião. Você vai entender até o final. Jesus, às vezes, permite certas coisas acontecer para, com isso, perguntar para você: e aí? Hoje, Jesus está parando na tua frente e falando: e aí, filho? Para ou continua? E eu e minha esposa, eu creio, nós estamos falando para Jesus: é até o fim. É até o Senhor voltar. Um seguidor, uma hora deixa de seguir. E hoje Deus está trazendo uma palavra para você, porque Ele quer consolidar a tua vida. Ele quer firmar você na rocha. E Ele quer que você diga para quem quiser ouvir, para o mundo espiritual, Ele quer dizer, Ele quer ouvir você dizer: até o Senhor voltar. A nossa amizade, Senhor Jesus, a tua paternidade na minha vida vai invadir as portas da eternidade. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não sou apenas um seguidor, eu não tenho para onde ir. A minha vida é tua, o Senhor é meu e eu sou teu. Porque a coisa que o inimigo mais quer ouvir de você é que você fala assim: eu desisto, eu não quero mais Deus, eu vou servir a qualquer outra coisa menos Deus. Eu fico imaginando quando Jó, naquele momento difícil da vida dele, e o diabo olhando para ele, falando: é agora. E aí ele se ajoelha, levanta as mãos aos céus e diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu nasci, eu vou voltar nu também. Deus me deu, Deus tomou, filho, vamos embora.
Vamos caminhar. E aí, meu irmão, para os bons observadores, escuta isso que eu vou te falar. Os ministros que estão aqui na frente, você que é homem e mulher de Deus, muitas vezes você consegue discernir e perceber quem é seguidor e quem é discípulo. Nós, às vezes, entramos na igreja e começamos a observar, e você já começa você, às vezes, não quer ver, mas, às vezes, você vê. E como que o Espírito Santo vai te dando indícios assim, falando assim, esse aqui, infelizmente, filho, é só um seguidor. Ele ainda não está firmado na rocha. Meu propósito era firmá-lo na rocha, mas ele está cheio de mimimi. Ele está cheio de picuinhas, cheio de coisas que eu queria arrancar da vida dele, mas ela não quer. Mas hoje Deus está nos dando uma oportunidade de nós nos firmarmos. Robson, eu já sou firmado na rocha, amém. Deus quer te enfiar mais ainda, te arraigar lá e te ficar lá, para você ficar firmado. Se você não é, o Espírito Santo está falando para você, hoje eu vou fincar você na minha rocha, porque eu não quero te perder, eu dei o meu sangue pela tua vida, foi um preço alto demais para eu perder você. Às vezes a gente percebe que a pessoa é só um seguidor. Para os bons observadores, era de esperar que muitos se desviassem daquele caminho de Jesus. Quando Jesus estava ali ministrando, quem sabe, ali havia uma conversinha, havia alguma coisa, e os verdadeiros discípulos estavam assim, meu Deus, esse pessoal nem parece crente, gente. Meu Deus, meu irmão, não é que querer ser santo demais, não, mas tem coisas que você deve evitar. Vigia na terra, crente. Tem conversas que você precisa evitar. Tem distrações que você precisa evitar. A palavra está descendo do altar para impactar a sua vida, a minha vida, mas às vezes estamos tão distraídos e o Espírito Santo chorando e falando, eu estou falando, mas ele está disperso. Às vezes Deus está gritando no nosso ouvido e a gente está pensando em outras coisas e a palavra está fluindo e aquela palavra era para te arraigar, era para te puxar para mais perto dele. Tudo que acontece nesse altar, tudo que acontece nessa igreja é para firmar a tua fé nele. Você não vem aqui à toa, você não deixou suas coisas a fazer, eu tinha 1000 coisas para fazer, 1000 problemas para resolver, mas eu estou aqui por causa de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não estou aqui de passagem, eu estou aqui porque eu não tenho nada o que fazer, eu estou aqui porque eu tenho uma aliança com Deus. Se observarmos bem, dá para notar quem é apenas um seguidor. E como eu falei, no versículo 66 diz que desde então muitos dos seus discípulos tornaram atrás, já não andavam mais com ele. E eu posso dizer e repetir para você que Jesus poderia ter evitado falar o que falou, mas ele não evitou. Ele fez de propósito. E eu creio que algumas coisas acontecem ou deixam de acontecer de propósito, para deixar claro quem é quem. Robson, por que Deus permitiu que alguém tão querido meu partisse? Talvez essa pessoa já esteja com ele, mas Deus sabia que o teu coração estava mais arraigado a essa pessoa do que a ele mesmo. Deus, quando falou para... Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas quando Deus viu que o coração de Abraão estava muito voltado para Isaac, Deus falou para Abraão, me oferece teu filho em sacrifício sobre o altar. Eu creio que com dor, com tristeza, mas mesmo assim, cheio de fé, ele subiu ao monte, mas ele disse aos seus servos, fiquem aqui, eu e o menino iremos lá
e adoraremos e retornaremos. Mas quando ele teve que fazer o que fez, a escolha que ele fez, ele levantou o punhal. E quando ele ia sacrificar o seu próprio filho, Deus falou: eu agora vejo, as suas atitudes agora estão alinhadas com a minha vontade. Eu continuo sendo Senhor na sua vida e você é meu servo, e por causa disso, farei o teu nome grande. Deus está esperando novas atitudes nossas, minhas. Deus está fazendo coisas, permitindo coisas nesse tempo, para ver como está o estado da nossa fé. E eu vou falar para você, muitas vezes eu mesmo me pego vacilando na fé. Como assim, Robson? Muitas vezes eu olho e falo: eu precisava nesse momento ter sido mais crente. Eu precisava nesse momento ter demonstrado mais fé. Eu precisava nesse momento ter demonstrado mais confiança em Deus. Acabamos de louvar aqui, não foi? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados. Mas às vezes vem notícias, vem situações que te abalam e você fica assim: meu Deus. E aí Jesus dá uma piscada para você e fala assim: viu? Eu ainda preciso mexer na sua vida. Eu ainda tenho muita coisa para fazer na sua vida. Você não é perfeito e eu vou e estou aperfeiçoando a sua vida. Recebe essa palavra nessa noite. Deus permitiu algo na sua vida, não é para te entristecer apenas. Esse não era o propósito, era para mostrar que você não é perfeito e que Ele ainda tem algo muito grande para fazer na sua vida. E Ele está fazendo e Ele vai fazendo. E o amor dEle é forte o suficiente para suportar aquilo ou as suas reações, mas Ele sabe que o teu coração está sendo aperfeiçoado e não é o fim. Ele fala: eu ainda conto contigo e ainda estou contigo nessa caminhada. Estou fazendo uma grande obra, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Às vezes a gente se pega de uma maneira insuficiente do que nós deveríamos já ser. E Deus olha para nós com um olhar de amor, mas também de seriedade. Filho, vamos embora. Deixa eu fazer o que eu quero fazer na sua vida. Você precisa ser, como eu falei para um dos profetas, muralha de bronze. Você tem que ser um muro de ferro, você tem que ser algo forte, porque as pancadas que vêm pela vida, você vai precisar suportar, porque tem pessoas que estão dentro desse portão, tem gente da sua família que só não vai ser atingido, porque primeiro bateu em você, bateu e voltou, era para atingir a tua família, mas você é o guardião da tua casa, você está lá de pé, você está orando, você está jejuando, você está buscando, e a pancada veio, pegou em você, mas você não caiu. Você talvez pode ter feito como a palmeira, foi lá, o vento passou, mas você voltou. Oh, glória! E eu creio que eu estou pregando para gente que tem passado um furacão na sua vida. Mas você, às vezes, se pega falando: poxa, Robson, como eu me entristeço, porque quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte, Robson. Porque aí Deus peleja, fala comigo, me renova e há uma bênção. E hoje é o dia do teu renovo para a glória do nome do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida. Você não vai abandonar Deus, muito menos Deus vai abandonar você. Ele está contigo nessa caminhada. Ele vai te fortalecer hoje, amanhã e sempre. E as portas da eternidade te esperam. Porque às vezes você teme até a tua salvação. Meu Deus. Mas vamos lá. Uma palavra, um acontecimento,
um evento paralisou muitos. E quando você olha para a palavra de Deus, aqui uma palavra que Jesus disse, sabe, eu às vezes fico me comparando, Guerra, com aquela mulher que foi chamada de cachorrinha na Bíblia. E eu fico pensando assim, será que eu aguentaria uma palavra dessa? Se Jesus falasse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? E aquela mulher olhou para Jesus e falou, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, aquilo ali mexeu com Jesus de tal forma, falou, que fé inabalável. E eu fico pensando, será que eu teria porte para suportar uma palavra dessa? Será que Jesus queria chamar aquela mulher de cachorra? Não. Ele sabia o que estava dentro dela e queria só mostrar aquilo para que as pessoas pudessem ver. Deus quer mostrar algo bom que está aí dentro de você. Deus quer mostrar algo bom, Ele quer que as pessoas vejam, Ele quer que alguma pessoa veja o que Ele está fazendo na sua vida, o que Ele já fez. E aí eu quero falar sobre decisão, eu quero falar sobre enraizamento. No versículo 68 e 69 diz assim que a gente leu. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que eu quero falar sobre essas duas palavras, decisão e enraizamento? Porque eu percebi nesse texto, quando estava lendo, que muitos abandonaram Jesus. Muitos decidiram abandonar Jesus, mas tinha, no mínimo, 12, que olharam para aquela situação e não passou pelo coração deles abandonar Jesus. Pelo contrário, eles se fortaleceram ainda mais. A palavra de Pedro aqui, ela fala, Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Aquilo que para a muitos, ou aquilo que paralisou a muitos, enraiza a outros e os faz mais convictos. Sabe, eu tenho certeza que se alguém subisse, ou muitos aqui subissem nesse altar para contar testemunhos, eu iria ouvir de pessoas que já passaram por N coisas, por N situações, mas vão dizer aqui nesse altar e falar, depois que eu passei por isso, eu fiquei mais crente. Eu me enraizei mais, eu me fortaleci mais, e agora eu sou mais forte do que nunca para a glória do nome do Senhor. Algumas coisas que às vezes a gente tenta evitar que aconteça na igreja, acabam acontecendo. Palavras, a gente tenta, como eu já falei, eu já dirigi igreja 10 anos, e às vezes a gente tenta tratar com o máximo de cuidado, mas às vezes o próprio Deus provoca algumas coisas para sacudir de uma forma que você fala assim, meu Deus, e aí a multidão sai, quem fica? Os fiéis, os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E eu estou falando nessa noite aqui, querendo Deus, para verdadeiros adoradores. Que numa noite de quinta-feira tinham muita coisa para fazer, mas vieram aqui porque estavam com fome e sede de Deus. Pedro e a companhia ali, Pedro falou por todos, aquilo que afastou muitos, aproximou mais Pedro. Achegou mais Pedro. E Jesus falou, olhando para eles e falou assim, vocês vão embora também? Vocês querem ir embora também? E aí Pedro vai responder, ir para onde? Para quem?
Para o quê? Quem tem, escuta o que eu vou te falar, e eu já vi isso acontecer. Quem tem para onde ir, um dia vai. Não entendi, Robson. Deixa eu te falar. Eu estou com Jesus, mas se não der certo, eu volto para a feitiçaria. Eu estou com Jesus, mas se não der certo, eu volto a servir os encostos. Eu estou com Jesus, mas se não der certo, eu volto para a prostituição, para a vida louca, para as farras. Você encontra muitas pessoas assim. E eu quero liberar uma palavra e falar para você: vida com Deus não é uma aposta, uma tentativa, mas sim uma entrega total, definitiva e eterna. É um pacto, é um concerto, é uma aliança. Eu sou de Deus e a minha vida eu entreguei a Ele e já era. Agora eu sou totalmente dele, não é uma tentativa, eu entreguei totalmente a minha vida a Jesus. Alguém pode dizer isso nessa noite? Você pode dizer para o mundo espiritual ouvir, você pode dizer para Deus ouvir, você pode dizer para o inimigo ouvir: eu sou de Deus. Você pode dizer novamente: eu sou de Deus. A minha vida é dele. Amém, igreja? Eu quero crer que você não está aqui tentando, você não está aqui apostando, não é uma aposta, é uma aliança. É um pacto, é um concerto que você fez com Deus. Pedro, por mais complicado que ele era, mais problemas que ele deu para Jesus, mais fraco na fé que ele muitas vezes se manifestava, mas ele tinha uma coisa de bom: ele era de Deus. Vacilão, mas ele era de Deus. Problemático, mas ele era de Deus, e Deus estava fazendo uma grande obra. Meu irmão, você tem falhas, tem problemas, tem dificuldades, e Deus conhece cada uma delas, e você não surpreende Deus com as suas falhas. Mas muitas vezes você dá uma tapa na cara do diabo, quando o diabo fala: agora ele vai desistir, e você fala: ô glória. Às vezes o diabo fala: agora ele vai sair da igreja, agora ele vai largar tudo, agora ela vai abandonar tudo, agora vai chutar o balde. E aí você na terça-feira está aqui no culto com guerra, dando glória a Deus e aleluia, marchando no mistério, falando língua estranha. Na quinta-feira você está ouvindo o Robson, no domingo a presbítera Jaqueline, daqui a pouco vem, meu irmão, você está aí em tudo, em todas, e você vai dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E o inimigo fala: eu pensei que ele ia desistir. Eu pensei que ela ia deixar o arado. Eu pensei. E aí você diz para o inimigo: você só pensou. Você ainda não me conhece. Mas o meu Pai me conhece. Eu posso ser tudo, menos seguidor. Eu sou discípulo. Você pode repetir assim comigo: eu sou discípulo. Eu tenho uma aliança com Deus. Amém, igreja? Você tem uma aliança, um pacto com Deus. No versículo 69, Pedro diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí eu coloquei aqui para falar com você: crer verdadeiramente, conhecer verdadeiramente, como isso é importante. Pedro, ele libera uma palavra e ele fala: para onde ou para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e nós conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que eu quero dizer com isso? Pedro falou: eu creio e conheço. Eu creio e conheço. Isso de você crer verdadeiramente
de você conhecer verdadeiramente, é fenomenal. Você percebe, eu já preguei aqui sobre Jó. Jó chega no final do livro e fala: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, hoje eu te conheço. Só de ouvir falar, aquele homem já era um bom homem, sim ou não, gente? Tem muitas boas pessoas. Até dentro das religiões existem boas pessoas. Se você for ali na rua, você vai ver bons homens, boas mulheres, porque a graça de Deus é sobre toda a terra. Mas Deus não quer fazer você ser apenas um bom homem, uma boa mulher. Ele quer se revelar a você. Ele quer tirar a cortina e falar: eis-me aqui. Adentre ao Santo dos Santos. O tabernáculo, ele tinha 3 locais: o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. Tem pessoas que se contentam a entrar nos átrios e ficam felizes da vida. Tem pessoas que entram no santo lugar e ali já é algo que só os sacerdotes vão. Só que Deus rasgou o véu de cima a baixo e falou: agora o acesso é para o Santo dos Santos. É ali que tem a Arca da Aliança, é ali que tem a minha presença, é ali que tem a minha glória, é ali que tem a minha unção, é ali que a minha presença invade todo aquele lugar ali e toma você. Não basta apenas você conhecer de ouvir falar. Deus quer se revelar, porque se você não conhecer, se eu não conhecer verdadeiramente, eu não permaneço, porque eu não confio. Por isso é tão importante a pessoa conhecer o mais rápido possível a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Já passei por muitas igrejas, pregando, ministrando, e eu via o seguinte, principalmente igrejas que têm doutrinas bem destacadas. Quando a pessoa chega, já lhe é falado: olha, você não pode usar calça, você tem que usar saia, você não pode raspar as axilas, você não pode isso, você não pode aquilo, está aqui a cartilha que você tem que obedecer. Tem lugar que não pode usar nem gravata vermelha, porque fala que é a língua do diabo, não pode tomar Coca-Cola, porque é o líquido de Satanás, e aí por aí vai. E aí lhe apresentam uma doutrina humana. Só que a primeira coisa que o pastor, que os obreiros tinham que apresentar para a pessoa era o Espírito Santo. E falar: esse é teu amigo, esse é o teu pai, é o que vai te ajudar nas horas mais difíceis da sua vida e nos momentos mais alegres ele vai estar sorrindo com você. E aí, meu irmão, em vez de as igrejas dar uma cartilha do que pode e o que não pode, poderia se apresentar e apresentar o Espírito de Deus, e aquela pessoa não ia precisar de nenhuma cartilha, porque o próprio Espírito Santo ia conduzir a vida dela. E todos viveriam no mesmo Espírito. Então, em nome do Senhor Jesus, o convite de Deus hoje para você nessa noite é: me conheça. Mas eu conheço. Em que nível é o teu conhecimento? Aprofunde as suas raízes. Se solidifique, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder nessa noite. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Deus, Tu é tudo, Senhor. E aí, por que eles não se desviaram? Porque Ele conhecia. Tem muita gente vivendo ilusão, porque nunca acreditaram na verdade. Nunca acreditaram em Deus, nunca conheceram a Deus de verdade.
E aí, quando a igreja promove um culto de adoração, de louvor, de presença de Deus, quando a pessoa vem, ela às vezes já tem 20, 30 anos de crente, estava afastado, estava desviado, mas quando você vai olhar ela no banco, ela está se derramando em lágrimas. Sabe por quê? Porque ela conheceu Deus naquele dia. E aí ela entendeu, e a partir daquele momento, nunca mais ela se desviou. Minha mãe ia para a igreja. Ela era da Universal. Eu amo a Universal. Amo. E nós íamos para a Universal, eu desde pequenininho. E ela ia, me levava. Só que eu não era convertido. E meus amigos, colegas, época agora de adolescente, minha mãe se afastou, não foi mais, e ao invés de eu ficar triste, eu fiquei feliz. Sabe por quê? Eu não conhecia Jesus. Eu ia para a igreja, eu dançava, eu cantava na igreja, mas cantava aí com vocês, tá? Nunca foi cantar aqui, porque se eu começar a cantar aqui, vocês vão embora. Eu cantava, eu ouvia a palavra, mas eu não tinha tido um encontro com Deus. Eu me batizei na igreja, gente. Só que quando minha mãe saiu, eu sorri, eu me alegrei, porque eu falei, agora eu vou poder andar com os meus amigos. E mal eu sabia que o meu melhor amigo eu estava deixando para trás. E eu saí, fiz tudo de errado na minha vida. Primeira coisa que eu fiz foi pintar meu cabelo de louro, furar a orelha, botar a calça caindo e dizer que era funkeiro. E aí um dia, com meus mais ou menos 18 anos de idade, eu fui para a igreja novamente. Só que aí, eu comecei a ouvir a palavra e entender o evangelho. E eu que já era batizado, cheguei para o pastor e falei agora com o pastor, pastor, eu queria me batizar. Ele falou, mas você já não é batizado? Ele falou, não, aquele batismo não valeu não. Porque eu não era convertido, eu não era de Deus, eu não conhecia a Deus, agora eu quero uma aliança com Deus. Sabe quando mais eu me desviei da presença de Deus? Nunca mais. O vento sopra, tem dificuldades, tem problemas, mas eu sou dele e ele é meu. Ele muitas vezes não me dá o que eu quero, porque Deus não vai dar muitas vezes o que você quer, Ele vai dar o que você necessita. Porque às vezes o que você acha que é bom, Deus vai falar, isso vai estragar a tua vida. Deus te dá o que Ele quer, o que Ele acha que é bom, que vai ser bom para a sua vida. Muitas vezes Deus não dá o que eu quero, mas nem por isso eu vou falar, eu vou abandonar Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Por isso, jovem e adolescente, nós estamos aí com jovens e adolescentes, juntamente com a Keila, com o Jefferson, com o Júnior. Eu posso dizer uma coisa para você, é imprescindível que você conheça Deus. Porque você precisa, quando o vento passar, você permanecer no Senhor. Você precisa se enraizar. E aí eu quero fazer 2 perguntas para a igreja, para nós caminharmos para o fim. Você vai parar de andar com Jesus devido ao que aconteceu? Vai dar um tempo? Porque é o que o inimigo muitas vezes está esperando que você faça. Dar um tempo. Eu fui pregar uma vez num culto no lar, amo fazer culto no lar. Comecei a pregar no culto no lar. Minha primeira pregação, Ezequiel capítulo 36, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Até hoje eu lembro. Minhas pernas tremiam e batiam uma na outra.
E eu fui pregar uma vez numa casa de um senhor, e ele falou, eu estou desviado, estou dando um tempo, estou de férias. E eu tinha preparado uma mensagem com um foco. Na hora, Deus mudou tudo para falar sobre salvação. E eu preguei salvação para ele. Falei, e no final eu fiz o apelo, e ele falou assim, eu ainda estou de férias. E eu falei, rapaz, volta para Jesus. Já era um senhor. E ele falou que nada. Estou tirando umas férias de Jesus. 2 semanas depois, entraram no bar dele, deram 2 tiros nele e ele faleceu. Aonde foi parar essa alma? Deus avisa, Deus fala conosco antes, porque Ele não quer nos perder. Eu não estou ameaçando ninguém aqui, que alguém vai morrer ou deixar de morrer. Eu só quero falar uma coisa. Fique firme com Jesus. Não dê um tempo. Não ache, vou parar porque muita coisa aconteceu ou deixou de acontecer. Problema do que deixou de acontecer, do que aconteceu. Eu continuo firme com Jesus, não vou dar um tempo e eu vou continuar dando glória, eu vou continuar pregando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar sendo um bom pai, eu vou continuar sendo uma boa mãe, eu vou continuar sendo um bom obreiro, eu vou continuar sendo um bom crente, eu vou continuar caminhando para Canaã, eu vou continuar adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí eu quero perguntar a segunda coisa, você ainda tem para onde ir? E eu posso falar para você, eu não tenho mais para onde ir, meu irmão. O mundo não me atrai mais. Eu às vezes converso com a Juliana e falo assim, meu Deus do céu, o que o mundo pode me oferecer? O que o mundo pode oferecer para uma pessoa? Só desgraça, só derrota, só ilusão. E eu posso falar para você, e eu perguntar para você, você ainda tem para onde ir? Se você no seu coração ainda disser, eu ainda tenho para onde ir, um dia você vai. Mas se nessa noite você falar, eu não tenho mais para onde ir, para quem irei eu? Se só tu tens as palavras de vida eterna, se isso é uma verdade dentro do teu coração, pode passar a tribulação, o problema, mas você continuará firme com Jesus, e quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você sobe com Ele. E aí eu falo e fecho aqui, corte os laços, corte os vínculos, se despeça hoje de quem você tiver que se despedir. Queime suas carroças, como diz o louvor. Afunde seus barcos no cais. Explode essa estrada de volta. É só para frente agora. Todos que foram chamados por Deus, até aquele homem, o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus falou, chama ele, o que ele fez? Ele pegou a capa e falou, nunca mais usarei essa capa. E Deus hoje está falando para você, o que é que te prende no passado? Joga isso fora. Abandona o que te prende ao passado. Eu não sei o que te prende ao passado, e o passado que eu digo é aquilo que te leva para longe de Deus, o que não te permite caminhar com Deus, na direção de Deus, na presença de Deus. Joga isso fora, explode essa estrada, corta o vínculo, se despeça hoje de quem você tiver que se despedir. Quem sabe é uma pessoa que te leva para trás. Às vezes um amigo que você acha que é amigo, mas está te levando para longe de Deus. Meu irmão, o verdadeiro amigo se chama Jesus de Nazaré. Os apóstolos já haviam ido longe demais,
se entregado demais, se envolvido demais, se aprofundado demais, conhecido demais, não dava mais para voltar atrás. Eu sou de Deus, sigo com Deus e pronto, fecho agora. Você pode ficar de pé nessa noite? E aí, meu irmão? Vamos seguir com Jesus, amém? Vocês sabem cantar esse louvor? Louve esse cântico. Me conectou, salvou. Você pode cantar isso profeticamente? Deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Preste atenção na letra. Pus um anel, Olha o que Deus fez por mim e por você. e tirou o medo. Novas sandálias. Novas sandálias pra Olha como Deus te equipou. pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Ele disse o quê? Novas sandálias e disse: vai. Aleluia! E eu me despedi dos Canta, meus igreja. pais. Queimei. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Chame essa responsabilidade para você. Queimei minhas carroças e Não coloque a culpa em ninguém. Não coloque a responsabilidade em ninguém. É você e Deus. É você e Deus. Ele abriu mão de sua glória, Sangrou no madeiro por mim. por mim. Olha só o que Deus fez por você. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o iti. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Fala aí. E Hoje o que você decide fazer? despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nessa noite, estamos queimando as nossas carroças. Nessa noite, estamos nos despedindo de quem quer que precisamos nos despedir. Nessa noite, eu estou vendo pela fé barcos afundando, meu Deus. Agora não seremos mais pescadores de peixe. Seremos pescadores de homens, Senhor. Há um chamado, há um convite. Há o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo: vem que eu vou te enviar. Vem, vem, vem. Eu não tenho para onde ir, meu Deus. Eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho você, Deus. Abra mão, meu irmão, do que for necessário nessa noite. Eu posso te garantir, Deus é melhor. Pastor Rogério. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Sou totalmente teu.